Alô, tudo bem contigo? Nessa aulinha eu vou falar um pouquinho sobre fatoração de frações. Percebo que algumas pessoas, alguns alunos têm alguma dificuldade na hora que tenta se simplificar o numerador com o denominador, tentando cortar coisas que não é possível cortar. Vamos para um exemplo. Aqui tem uma fração, né? Um exemplo é 2x mais 1 sobre x mais 2. E algumas pessoas percebem que tem x em cima, tem x embaixo, e aí tende a cortar o x de cima com o x de baixo. Você acha que isso é possível? Para algumas pessoas, sim. Mas o fato é que você não pode cortar esse x que está multiplicando 2 em cima. Né? Deixa eu pegar a minha caneta. Você não pode cortar esse x aqui, tá? Com esse x daqui de baixo. Né? Mesmo porque aqui tem uma expressão, ok? E aqui tem uma outra expressão, tá? Diferente. E se eu cortar, vai ficar algo como isso aqui. Algo absurdo, né? Algo que não está correto, tá? Então, eu vou passar uma diquinha para você de como tentar resolver esse tipo de situação. E a dica é o seguinte: você vai ter que buscar fazer com que a tua equação, a tua fração se pareça ou transforme com essa cara aqui. Tá? Ou seja, você tem um elemento A, tá? Que multiplica alguma outra coisa. Tá? Aqui pode ter números, aqui dentro pode ter números, polinômios, enfim. E aqui embaixo no denominador eu tenho o mesmo A. Pode ser x, y, z, 2, 10, que multiplica o resto do denominador. Tá? Mas sempre multiplicando aqui. Ok? Nesse caso, sim, eu consigo cortar o A com A e aqui fica, tá? O que estava aqui no denominador, desculpa, no numerador, e no numerador você repete. Ok? Então, essa é a regrinha. Tentar transformar algo do tipo A vezes alguma coisa no numerador e no denominador A vezes alguma outra coisa. Ok? Vamos para um exemplo. Vamos pegar aquele primeiro exemplo nosso. 2x mais 1 e x mais 2. Você acha que eu consigo transformar essa primeira fração aqui nesse tipo aqui, nesse formato? Se eu conseguir, então eu consigo cortar o x com x. Mas a pergunta é, consigo ou não consigo? A questão é que eu não consigo. Eu não consigo colocar o x em evidência, tá? Nem no numerador e nem no denominador. Não consigo, tá? Então, vamos pegar um exemplo agora de uma situação em que talvez a gente consiga resolver usando a nossa técnica. Tá? Então vamos primeiro olhar para o numerador. Eu consigo colocar o x em evidência. Eu consigo colocar nesse formato aqui. Isso aqui é o exemplo que eu dei. Ou no nosso exemplo, eu consigo colocar nesse formato. Eu consigo transformar essa primeira equação nesse formato. Vamos tentar. No numerador, se eu coloco o x em evidência, então fica o quê? O resto dentro do parênteses fica x mais 1. E no denominador, se eu coloco o x em evidência, o que acontece? O y fica, né, entre parênteses. Chegamos a carinha que a gente está buscando, para a gente poder cortar um elemento do numerador com o mesmo elemento do denominador. A resposta é sim, é o x. Esse x corta com esse x, e a resposta é x mais 1 sobre y. Ok? Tudo bem? Então tá bom. Boa sorte para vocês. Espero que tenha ajudado.